meu nome é Isabela e hoje eu e meu grupo estamos aqui para falar sobre o livro de James C. Scott, A Dominação e a Arte da Resistência. Nesse livro, o autor busca demonstrar sua tese sobre a hierarquização imposta sobre os grupos subordinados e como eles resistem a isso. O autor começa introduzindo, e é o principal ponto do livro também, sobre o discurso público e o discurso oculto. O autor define o discurso público como o discurso que é mostrado em público, que é como uma máscara que os indivíduos vestem para se adequarem aos padrões impostos a eles. E o discurso oculto é a verdade que ocorre por trás das cenas, né? Que é como os indivíduos realmente estão e se mostram por trás das cenas, por trás do público, né? Então, esses discursos funcionam como um teatro, né? Onde os indivíduos vestem uma fantasia para se adequarem, né, na frente do público, mas por trás das cenas eles são o que eles realmente são e falam o que pensam, e entre outras coisas. Eu sou Lavínia e eu vou dar alguns exemplos de como funciona o discurso público e o discurso oculto dos grupos subordinados. O discurso público dos grupos subordinados, principalmente nos dias de hoje, se dá quando, por exemplo, um chefe chama seu funcionário, pede para ele realizar determinada função e esse faz sem reclamar ou sem demonstrar alguma discordância. Já nos tempos antigos, inclusive está no texto, quando um senhor reúne seus escravos e faz com que eles parem para assistir um outro escravo sendo açoitado, escuteado, sem poderem demonstrar alguma indignação ou revolta com isso, pois eles sofreriam graves consequências. E o discurso oculto seria quando os escravos ou subordinados se reúnem fora do alcance, né, dos seus patrões, dos seus chefes, para dialogarem e chegarem a um acordo e chegarem a uma conclusão de que o que eles passam é algo inaceitável. E assim, eles demonstram sua indignação perante a rotina deles e a vida que eles têm. E para trazer esses conceitos para a nossa realidade, nós vamos apresentar agora a história do Sr. Geraldo, de 75 anos, que foi um dos primeiros estudantes negros da UFJF do curso de Economia. Então, essa questão subordinada ela é muito comum, né, na nossa vida, porque isso aí começa, às vezes, pode isso acontecer dentro do lar, né? Quando os pais às vezes são déspotas, né? E acho que aqui eu mando e acabou, né? Então, isso é uma situação que acontece. Pode acontecer, né? Uma situação pode acontecer na empresa, né? A gente que é funcionário, a pessoa que é funcionária está sempre sujeita ao mando do patrão, né? E na faculdade, né? Essa questão do mando ela é muito comum, né? Só que tem determinadas ordens que você recebe, né, numa empresa, por exemplo, que não condiz com o seu caráter, né, não condiz com a sua dignidade, né, com a sua forma de ter sido educado, né? E eu penso, né, no meu caso aconteceu, né, que a gente já vinha há muito tempo discordando de ideias, né? Porque o materialismo ele corrompe as pessoas e às vezes usa-se de meios que não são muito legais, né? Então esse discordar ele às vezes acontece e para você, no meu caso específico, mantendo a minha posição, né, acabei então tendo que me desligar do grupo por uma questão de hombridade, entendeu? Eu agradeço. Eu acho que é por aí. Eu sou a Camila e vou falar um pouco sobre o discurso público dos grupos dominantes. O discurso público dos grupos dominantes deve exercer uma ideia de poder aos súditos. Então, em muitos casos, eles usam vestimentas e mantêm uma postura de intimidação mesmo, como no caso do Luís XIV, que usava salto, peruca e vestimentas super extravagantes para exercer essa ideia. Porque caso ele se vestisse como roupa normal, ele ia ser considerado comum, até engraçado aos súditos. A gente pode citar também o exemplo que o autor cita no livro, de quando os reis não comiam carne perto dos seus súditos. Esse é o caso do discurso público. Mas quando eles estavam sem outras pessoas, sem os serviçais, eles comiam diferentes tipos de carne. E isso pode ser considerado discurso oculto dos dominantes. Bom, eu sou o Lucas e no caso em que o discurso oculto dos subordinados seja exposto,
é capaz que eles sofram represálias por parte de seus dominadores. Seja a dominação direta, como, vamos dizer assim, um escravo que sofre por um carrasco na plantação, ou diretamente do senhor que é seu dono. Vamos dizer assim, uma dominação que não é ali diretamente imposta no dia a dia, mas ele sofrerá essas represálias, seja física ou seja de maneira psicológica. Então é mais conveniente que ele se mantenha dentro do discurso público para evitar que aconteça represália de algum tipo. No caso do discurso oculto dos dominadores, é mais conveniente que eles se mantenham dentro do discurso público, pois caso o discurso oculto deles venha a público, é possível que ele perca a credibilidade, que o poder exercido por ele, por um motivo qualquer que seja, perca a credibilidade, sendo uma arma nas mãos dos dominados para exercer algum tipo de resistência. Entretanto, os grupos subordinados encontraram maneiras de negar e resistir à dominação imposta a eles, sem que eles saíssem prejudicados. Como, por exemplo, os camponeses que trabalhavam com o plantio e a colheita de alimentos no campo praticavam rituais para ocorrer a mudança de clima. Além disso, também eles praticavam a festa furtiva, rituais religiosos e culturais, né? Mas as três principais formas de resistência que o autor dá mais enfoque é o anonimato, o eufemismo e os rumores. Além disso, Scott tenta mostrar que os interesses dos subordinados não são completamente ignorados pelos dominantes, e sim apenas distorcidos, criando uma falsa consciência dos subordinados. Ele dividiu essa falsa consciência em dois tipos: a falsa consciência forte e a falsa consciência fraca. A falsa consciência fraca é quando o subordinado acredita que a vida dele é daquele jeito porque tem que ser, e não tem como mudar, e assim, ele não vai conseguir sair daquela situação. Já a consciência forte é quando o grupo dominante faz o subordinado acreditar que a subordinação é necessária, que ele acreditar no motivo que ele está fazendo aquilo. Eu sou a Rayane e eu vim falar como as relações de hierarquia entre subordinados e dominantes ainda continuam reluzindo diante da nossa sociedade contemporânea. Com as mudanças temporais, as questões de hierarquias também se alteraram, porém, em sua essência continuaram a mesma. No sentido de que, agora, o burguês e o proletariado, que são os protagonistas do que a gente vai discorrer. O proletariado era explorado nas fábricas, pois suas condições de trabalho eram precárias, e se ele se negasse a participar de tais condições, ele era descartado, pois a procura de emprego era enorme. Assim, concluímos que apesar da evolução e desenvolvimento da sociedade, a hierarquia entre dominante e dominado é extremamente presente na sociedade contemporânea, o que, infelizmente, é comum advindo do povo capitalista. Portanto, relacionando o livro A Dominação e a Arte da Resistência ao autoritarismo, o qual é estudado desde os princípios do surgimento da sociedade pelos contratualistas, como John Locke, que acreditava que a sociedade se formou para evitar conflitos entre os homens. Esses homens que entregaram sua liberdade na mão de um soberano em troca de proteção. E esse soberano, segundo John Locke, é o rei, que exerce poder sobre os súditos. Logo, desde os primórdios da comunidade, as relações de poder estão presentes.